Nessa videoaula nós vamos corrigir a atividade onde nós resolvemos algumas questões da prova amarela do Enem 2018, questões de matemática, lógico. A questão 136. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes alfa, beta e gama foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe alfa ela realizou seu percurso em 90 minutos com a velocidade média de 6 km por hora. A equipe beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. E a equipe com a velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe gama concluiu seu trajeto em 60 minutos. Bem, com base nesses dados, foram comparadas as distâncias de beta, de alfa e de gama percorridas pelas 3 equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama é... Bem, nós vamos ter que comparar a distância percorrida por essas equipes, né? Para comparar essa distância, a gente vai ter que calcular a distância de cada uma das equipes. E para a gente saber a distância de cada uma dessas equipes, basta que a gente multiplique o seu tempo gasto, isso o tempo tem que estar em horas, né? Pela sua velocidade média, que está em km por hora. Vamos lá então. Para a equipe alfa, ela gastou 90 minutos. 90 minutos é 1 hora e meia. Isso a uma velocidade de 6 km por hora. Então, na hora que eu pegar 1,5 vezes 6, a equipe alfa percorreu uma distância de 9 km. A equipe beta, ela também gastou 1 hora e meia, 90 minutos, mas a 5 km por hora. Então, 1,5 vezes 5 dá 7,5 km. Por fim, a equipe gama, ela gastou 1 hora, 60 minutos, a 6,5 km por hora. Então, ela percorreu 6,5 km. Desse modo, então, quem percorreu uma distância maior foi a equipe alfa, 9 km. Logo em seguida, a equipe beta, 7,5 km. E, por último, a equipe gama, 6,5 km. Com isso, então, nós temos que a distância percorrida pela equipe gama é a menor de todas, depois a distância da equipe beta e, por último, a distância da equipe alfa. Desse modo, então, a resposta correta é o item A. Questão 137. O colesterol de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom. Porém, a taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280 mg por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Você percebe que essa taxa de 280 mg por decilitro, para adultos, ela é tida como muito alta, porque qualquer valor superior a 190 é tido como uma taxa muito alta. Bem, o paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, ele realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. Então, de acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente ela é tida como que classificação? Questão bem simples, só abordar o conceito de porcentagem. Bem, no primeiro mês, o LDL foi reduzido em 25%. Se eu reduzir 25%, então ficou 75%. 75% de quanto? Do valor que era 280. Então você pega 75 sobre 100 vezes 280. Isso vai dar então 21.000 dividido para 100, que dá então 210 mg por decilitro. Bem, então um mês depois, a taxa de colesterol ainda estava em 210. Ainda era uma categoria muito alta. No segundo mês, houve uma redução de mais 20%. Então agora ficou em apenas 80%. 80% de quanto? Do valor que era antes.
o valor que era antes, 210. Então você pega 80% de 210, isso é 80 sobre 100 vezes 210. Quando eu pegar 80 vezes 210, dá 16.800, dividido para 100, dá 168. Então a taxa de colesterol caiu para 168. Essa taxa de 168 miligramas por decilitro, quando eu vou avaliar a tabela ao lado, você percebe que está na categoria alta, porque a categoria alta vai de 160 a 189. Desse modo, então, nós temos que a resposta correta é o item D. Ele ainda estava 2 meses depois com colesterol alto. Questão 138. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a população alcançada por um anúncio na rádio é igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120 e a estimativa é de que ele seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e distribuição dos panfletos custam R$ 180, isso cada 1.000 unidades produzidas. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Bem, considere X e Y os valores em real, gastos em anúncios na rádio e em panfletos, respectivamente. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado então por qual dessas expressões? Eu vou então gastar X e Y, em real com esses panfletos. Então qual é a quantidade de pessoas que eu vou alcançar? Vamos lá então avaliar. Se forem gastos X reais com anúncios na rádio, como cada anúncio custa R$ 120, então foram feitos X sobre 120 anúncios. Se eu tenho a quantidade de anúncios feitos, cada anúncio dessa natureza alcança 1.500 pessoas. Então a quantidade de pessoas que ouviram o anúncio na rádio vai ser 1.500 multiplicado por X sobre 120 pessoas. Por outro lado, a gente vai poder calcular a quantidade de pessoas que tiveram acesso a esse anúncio através de panfletos. Se foram gastos Y reais com panfletos, como cada 1.000 unidades de panfleto custa R$ 180, então a quantidade de panfletos feitos, basta que você pegue os Y reais gastos com panfleto, divida por 180, que é o valor de cada milheiro de panfleto. Então você vai ter quantos milheiros de panfletos foram feitos, multiplica por 100, porque cada milheiro tem 1.000 panfletos. Bem, desse modo, se eu tenho Y sobre 180 vezes 1.000 panfletos, já que cada panfleto atinge uma pessoa, então nós vamos ter Y sobre 180 vezes 1.000 pessoas atingidas. Bem, nós temos a quantidade de pessoas atingidas pelo rádio e a quantidade de pessoas atingidas pelo panfleto. O total de pessoas, então, será a soma dessas quantidades, do rádio e do panfleto. Então você pega 1.500 vezes X sobre 120, que é o rádio, mais Y sobre 180 vezes 1.000. Bem, o que é que eu faço então? 1.500 vezes X sobre 120 vai dar 1.500X sobre 120, mais Y vezes 1.000 sobre 180 dá 1.000Y sobre 180. A primeira fração, a gente vai pegar ela e vai simplificar por 10, ou seja, vamos cortar um zero. E a segunda fração também. Então nós temos 150x sobre 12 mais 100y sobre 18. A primeira fração agora eu simplifico por 3. Então vai ficar 50x sobre 4. Mais a segunda fração eu vou simplificar por 2. Então vai ficar 50y sobre 9. Desse modo, então, nós temos que o total de pessoas alcançadas será 50x sobre 4 mais 50y sobre 9. De maneira que a resposta correta é o item A. Questão 139.
O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos de mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada de afastamento. Bem, nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos eles formam um triângulo ABC, cujo ângulo A, o ângulo BAC, mede 170 graus. O tipo de triângulo converte nos pontos A, B e C. No momento em que o remador está nessa posição, é um triângulo Q. Então, a questão básica, simplesmente a gente vai ter que classificar o triângulo BAC. Bem, para fazer a classificação desse triângulo, vamos fazer o seguinte. A gente vai observar que o triângulo BAC é destacado. Esse triângulo destacado, nós podemos perceber que como os remos são do mesmo tamanho, o lado AB é igual ao lado AC. Desse modo, todo triângulo que tem 2 lados iguais é um triângulo isósceles. Além disso, vamos considerar que o ângulo BAC é um ângulo de 170 graus. Então, é um ângulo obtuso. Todo triângulo que tem um ângulo obtuso é um triângulo obtusângulo. Portanto, então, nós temos um triângulo obtusângulo e isósceles e a resposta correta é o item E. Questão 140. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6h15 da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6h21 foi o que mais se repetiu, ou seja, foi a moda de passagem do ônibus, e que a mediana do conjunto de dados é 6h22. A probabilidade de que, em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21 da manhã é no máximo quanto? Vamos lá então. Questão que aborda probabilidade e medida de tendência central. Bem, como são 21 dias letivos, a mediana ela vai representar o 11º dia. Lembrem que a mediana é o valor intermediário de um conjunto de valores. Desse modo, então, a gente percebe que no 11º dia o ônibus passou no horário equivalente à mediana, que é 6h22. Então, assim como a mediana é 6h22, nós vamos ter o quê? Se ela é o 11º dia, nós temos os 10 valores anteriores a 6h22. Então, nós temos 10 valores no intervalo de 6h15 a 6h21, porque o ônibus nunca chega antes de 6h15. Então, o mínimo é 6h15 e o máximo aí seria 6h21, porque 6h22 já é o 11º valor. Bem, se nós temos 10 valores entre 6h15 e 6h21, como 6h21 é a moda, então esse horário ele não pode se repetir, esse horário vai ser o horário que mais se repete, né? A moda é quem mais se repete. O que a gente percebe? A moda ela não pode ter se repetido apenas 2 vezes. Imaginem, se 6h21 se repetir apenas 2 vezes, ela não seria moda sozinha. Ou ela poderia até nem ser a moda. Por que ela poderia até nem ser a moda? Porque sobrariam 8 dias, vamos lá, recapitulando, até 6h21 são 10 dias. Se eu coloco 6h21 como se repetindo em 2 dias, sobram 8 dias. Sobram 8 dias e 6 horários, que são 6h15, 6h16, 6h17, 6h18, 6h19, 6h20. Se eu tenho 8 dias e 6 horários, isso quer dizer que eu poderia ter algum desses 6 horários também se repetindo 2 vezes. Então, 6h21 não seria moda sozinho, ou eu posso até ter algum desses horários se repetindo 3 vezes, e então 6h21 deixaria de ser moda. Ou seja, como a gente tem mais dia do que horário, então essa possibilidade de a moda 6h21 se repetir apenas 2 vezes, ela não é verdadeira. Isso quer dizer então que 6h21, para ela ser moda, ela tem que se repetir pelo menos 3 vezes. Bem, se ela se repete pelo menos 3 vezes, então nós vamos ter que sobram 7 horários
de 6h15 até antes de 6h21. Sobram 7 horários dos 21 horários totais, já que são 21 dias letivos. Desse modo, 7 sobre 21, nós vamos ter que o evento quer chegar antes de 6h21, ele tem 7 elementos, e o espaço amostral, que é o total de dias letivos, tem 21 elementos. Então a probabilidade será o evento sobre o espaço amostral. Isso vai ficar 7 sobre 21, de maneira então que a resposta correta é o item D. A probabilidade máxima de alguém apanhar esse ônibus antes de 6h21, ela é 7 sobre 21. Questão 141. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, ela mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Bem, certo mapa ele tem escala 1:58.000. Na verdade, 1:58 milhões. O que quer dizer? Isso quer dizer que cada centímetro nesse mapa equivale a uma distância de 58 milhões de centímetros no tamanho real. Considerando que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros desse segmento de reta é quanto? Questão simples de escala. Como nós sabemos que a escala é 1/58 milhões, então para uma distância de 7,6 centímetros, é só você pegar, para saber a distância real, né? É só pegar os 7,6 centímetros e multiplicar pelos 58 milhões da escala. Ou você pode montar a regra de 3. Como assim? Os 7,8 centímetros no mapa está para uma distância real D, que eu quero descobrir, assim como 1 no mapa está para 58 milhões, que é a escala. Tanto faz uma como a outra, são equivalentes. Fazendo produto dos meios pelos extremos, 1 vezes D dá D, igual a 7,6 multiplicado por 58 milhões. Esse produto, então, ele vai dar 440 milhões e 800 mil. Como eu peguei o 7,6 em centímetros, essa distância está em centímetros. Então, nós temos uma distância de 440 milhões e 800 mil centímetros. Mas eu quero em quilômetros. Para isso, eu vou passar para metro, divide para 100. Por que divide para 100? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, nós vamos ter 4.408.000 metros. E agora eu vou passar para quilômetros, dividindo para 1.000. Por que eu vou dividir para 1.000? Porque nós sabemos que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Quando eu divido para 1.000, nós chegamos a uma distância de 4.408 quilômetros. Então, a distância entre o navio e o tesouro é 4.408 quilômetros e a resposta correta é o item A. Questão 142. Um produtor de milho ele utiliza 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em 2 áreas. Uma área de 40 hectares com maior produtividade e outra área de 120 hectares com produtividade menor. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares ela tem produtividade igual a 2,5 vezes a outra propriedade, a outra hectare. Esse fazendeiro ele pretende aumentar a sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, ele pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. A questão pergunta: qual é a área mínima em hectare em que o produtor precisará comprar? Vamos lá então avaliar essa questão. Eu vou chamar de 1 a produtividade da área menor, que é a área de 120 hectares, e como a outra área ela tem produtividade 2,5 maior, então nós teremos que a área de 40 hectares ela terá produtividade 2,5. Como ele vai querer aumentar a produtividade da fazenda em 15%, eu tenho que saber qual é a produtividade atual para a gente calcular a produtividade seguinte. O que eu faço então? Eu vou pegar então a produção atual e vou calcular. Como é que eu calculo a produção atual? Eu multiplico a produtividade de cada terreno
pela sua área e soma. Então você pega, por exemplo, 40 vezes 2,5, porque a área de 40 hectares tem produtividade de 2,5. Você pega 120 multiplicado por 1 e soma. 40 multiplicado por 2,5 dá 100. 120 vezes 1 dá 120. Somando, então, nós temos que a produtividade atual é de 220. Bem, se eu tenho a produtividade atual, eu posso calcular qual é a produtividade final que ele quer. Porque como ele quer um aumento de 115%, ele quer aumentar, na verdade, como ele quer um aumento de 15%, ele quer aumento de 15% sobre os 220. Então ele vai calcular 115%, porque vai aumentar 15%, né, dos 220. Ou seja, a produtividade desejada será 115% de 220. Então você pega 115 sobre 100 vezes 220, 115 vezes 220 dá 25.300, dividido para 100, corta 2 zeros com 2 zeros, isso dá então 253. Então a produtividade que esse produtor de milho deseja, ele quer chegar numa produtividade de 253. Bem, mas como é que ele vai chegar nessa produtividade de 253? Ele vai comprar uma área, então vamos dizer que essa área que ele vai comprar uma área X, por exemplo. E ela tem uma mesma produtividade do terreno de 120 hectares. Então o que a gente vai ter? A produtividade desejada, né, ela pode ser calculada da seguinte maneira. Mantém-se em 40 hectares o terreno que tem produtividade 2,5 e o terreno que tem produtividade 1, ele vai agora para 120 mais X, porque ele era de 120 hectares e ele comprou mais X hectares. Bem, então a nova produtividade, você pega então cada terreno, multiplica pela sua produtividade. Vai ficar 40 vezes 2,5 mais 120 mais X vezes 1. Essa produtividade, nós já sabemos que ela tem que ser de 253, é igual a 40 vezes 2,5 dá 100, mais 120 mais X vezes 1 dá 120 mais X. O que eu faço agora? Eu vou então juntar o 100 com o 120, repetir o restante. Agora eu faço letra de um lado, número do outro. Na verdade não foi nem isso, né? Eu só inverti. Depois que eu inverti, eu fiz letra de um lado, número do outro. Então o X será 253 menos 220. Ou seja, isso dá 33 hectares. Portanto, então, esse fazendeiro vai ter que comprar um terreno de no mínimo 33 hectares para aumentar a sua produção em no mínimo 3%, em no mínimo 15%. Desse modo, então, a resposta correta é o item B. Questão 143. A raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura em porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas em 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e no período de 2015 a 2017 se deu de maneira linear. Bem, com base nisso, qual teria sido a cobertura dessas campanhas no ano de 2014? Questão bem simples de a gente resolver. Como a variação na cobertura entre 2013 a 2015 ocorreu de maneira linear, então isso quer dizer que o percentual de 2014 ele é a média do percentual de 2013 e 2015. Como nós temos aí uma questão de média de dois valores, soma e divide para 2. Então o percentual de 2013 é 67, o percentual de 2015 é 59. Então você vai somar, isso vai dar então 126%, que dividido para 2 nós chegamos a 63%. Então nós temos aí uma estimativa que a cobertura vacinal em 2014 ele foi de 63% e a resposta correta é o item B.
Questão 144. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar o comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala 1:x. Os valores possíveis para x são... Aí você observa que nós temos aí alguns intervalos para a gente descobrir quais são os valores possíveis para x. Vamos então avaliar cada coisa. Para o tamanho mínimo do guindaste, esse tamanho mínimo de 0,5 centímetro, você vai ter o seguinte: a escala 1 está para x, assim como 0,5 centímetro do guindaste está para os 1.500 centímetros que ele representa. Por que 1.500 centímetros? Porque o tamanho do guindaste é 15 metros. Quando eu coloco em centímetro, dá 1.500. Eu vou então multiplicar por 2 a segunda fração para ficar número inteiro. Então vai ficar 1 está para x, assim como 1 está para 3.000. Faça produto dos meios pelos extremos, então x é igual a 3.000. Ou seja, para que eu tenha o tamanho mínimo do guindaste de 0,5 centímetro, o x tem que ser 3.000. Por outro lado, para o tamanho máximo do guindaste, que é 1, você tem então a seguinte relação: 1 está para x, assim como 1 está para 1.500. Eu já expliquei a história do 1.500 aí. Faz produto dos meios pelos extremos, então nós temos x igual a 1.500. Ou seja, na questão do tamanho do guindaste, nós temos que o x ele vai variar de 1.500 a 3.000. É essa a conclusão que a gente chega. Mas tem outra questão que eu devo levar em conta, né? Além do tamanho do guindaste, que varia, como eu falei, entre 1.500 e 3.000. Isso, claro, na representação aí no material de divulgação. Qual outro valor que eu devo levar em conta? O tamanho mínimo da esteira. O tamanho mínimo da esteira ele deve ser de 4 centímetros. Então você pega 1 está para x, assim como 4 está para 9.000. Porque a esteira tem 90 metros de comprimento, 90 metros é 9.000 centímetros, por isso então 4 para 9.000. Eu vou simplificar por 4, então 1 está para x, assim como 1 está para 2.250. Isso quer dizer que o x tem que ser 2.250 para que a esteira tenha um tamanho mínimo de 4 centímetros. Beleza. O que eu tenho que fazer é que, na verdade, nós tenhamos uma interseção desses intervalos. A gente percebe para que o tamanho mínimo da esteira seja de 4 centímetros no desenho, você vai ter então que o x tem que ser menor do que 2.250. Porque se o x for maior do que 2.250, a esteira ela não vai ter a distância mínima, na verdade o comprimento mínimo de 4 centímetros. Ok. Bem, faço a interseção dos intervalos. O primeiro intervalo, 1.500 é menor que x, que é menor do que 3.000. O segundo intervalo, x menor do que 2.250. Fazendo a interseção dos intervalos, a gente percebe que 1.500 é menor que x, que é menor que 2.250. Dessa forma, então, a resposta correta é o item C. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos 9 questões relativas à prova amarela do Enem 2018.